A paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a tua vida aí poderosamente. Chegou o momento de leitura da palavra e reflexão. Isso, e também nós vamos estar orando ao nosso Deus. A leitura de hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 21. Convido a você, se você quiser, fazer a leitura comigo. Meu nome é Rosângela Ribeiro. E esse é mais esse momento, né, conforme eu falei, de oração e leitura da palavra. Se inscreve aí no meu canal, faz um like, que desde já eu estou te agradecendo. Vou fazer a leitura. Versículo 21 diz assim, do capítulo 3 de 1 Reis. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Esse texto a gente já ouviu se falar muito em todos os pregadores, pastores, quando estão sempre mencionando esse texto que fala que Salomão julga a causa de duas mulheres. O que aconteceu com essas duas mulheres? Um dia uma teve um filho e 3 dias após a outra teve também um filho. E então, logicamente, estavam ali amamentando teus filhos e cuidando deles. Só que um belo dia, uma dessas mulheres, ela acorda no meio da noite e percebe que o teu filho está morto. E o que ela faz? Pega e troca com o filho da outra, que estava ainda vivo. Por que essa criança estava morta? Porque esta mãe deitou-se sobre o filho enquanto amamentava. Então isso eram situações que acontecia muito antigamente. As mães adormeciam com a criança no colo ou deitada na cama dando de mamar, e ela deitava o corpo sobre essa criança e essa criança vinha a óbito, porque ficava sufocada. E foi isso que aconteceu agora com essa criança também. Então a mãe pega e troca o filho. E quando vai clareando o dia, essa mãe percebe que o teu filho estava morto na hora que ela vai dar de mamar para ele. E ao clarear o dia totalmente, quando ela olha para aquela criança, ela percebe que aquela criança não era dela, não era o filho na qual ela tinha tido, mas sim era o filho da outra que estava com ela. Então, logicamente, começou-se aquela discussão, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, e a causa acabou indo parar nas mãos de Salomão. Salomão agora tem que julgar essa causa dessas duas mulheres. E Salomão então pergunta o que aconteceu. Lógico que a mãe, na qual tinha perdido o filho, ela defendeu logo, dizendo que o filho era dela. E a outra, lógico, relatou para Salomão o que tinha acontecido com a criança na qual estava morta. E então Salomão, conforme não tinha como afirmar quem era a mãe daquela criança, que hoje em dia nós sabemos que tem um DNA, é só fazer um DNA que sabe quem é mãe, quem não é, quem é o pai. Hoje em dia a ciência está muito avançada e dá para saber até isso. Então Salomão faz o seguinte: pede uma espada, me dê uma espada. Para quê? Para que ele agora possa cortar a criança ao meio. Isso, para que ele dê a metade para uma mãe e a metade para outra. Já que a briga era por causa da criança, uma dizia que o filho era dela, o outro dizendo que era dela, então vou resolver a metade para cada um. Aí só que a mãe verdadeira dessa criança ficou apavorada de ver isso. Agora, a mãe falsa, aquela que queria apanhar aquela criança para ela, fala: isso mesmo, corta mesmo, divide ao meio, nem eu nem ela. Não tem aquela situação que a pessoa fala: que nem eu nem ela, nem fulano nem ciclano? Então foi isso que aconteceu naquele momento. Então Salomão, quando ele percebe o desespero da verdadeira mãe, pedindo: não mata essa criança não corta ela ao meio não. Então deixa que a outra então cuide dela, porque ela preferia então agora ver o teu filho nos braços de uma mãe e cuidando dele, do que ver o teu filho morto. E o que a gente aprende dentro desse texto? Que Salomão ali, ele foi usado de uma tremenda sabedoria e pensou assim: não, Deus agora aí me ajuda aí que eu tenho que resolver esse problema, como que eu vou resolver isso agora? Aí então, Salomão, quando ele usa dessa astúcia, nós podemos ver que ele ali queria buscar na expressão daquelas mulheres, né, na fisionomia daquelas mulheres,
quem era a mãe verdadeira. E ele sabe então quem é a verdadeira mãe e entrega a criança para os braços da mãe verdadeira. E a mãe falsa volta para casa com as mãos vazias. O que a gente aprende dentro desse texto? Que nós devemos lutar por aquilo que é nosso, isso mesmo. Temos que lutar pelos nossos filhos. Você que está aí, você tem que lutar pelo teu filho. Não importa se o teu filho está nas drogas, se o teu filho está na boca de fumo, morando na boca